Aula 10 sobre informática. Hoje a gente vai falar sobre organização. A partir de agora a gente vai fazer várias aulas sobre informática, sobre computação. E essa aqui eu considero uma muito importante, visto que a gente acabou de trabalhar assuntos de fotografia, né? Embora se trate de organização de material, de mídias, fotos e afins, né? Eu acredito que esse conteúdo que a gente vai trabalhar agora sirva para não só para isso, né? Não só para audiovisual, mas para organização, né? Pessoal de vocês e profissional, né? Salvar arquivos da escola, como guardar e organizar arquivos, materiais da aldeia, coisas pessoais, fotos pessoais de vocês e afins, né? Essa é a ideia. Eu vou falar algumas coisas aqui de uma forma teórica, mas a partir das próximas aulas, né, inclusive eu vou estar com outro computador, com um sistema operacional igual ao da aldeia, para que a gente possa trabalhar diretamente, né, as coisas práticas como vocês vão trabalhar, né? Então é isso. Então não precisa se preocupar com o que a gente está vendo hoje, porque a gente vai voltar a rever muitas vezes esse conteúdo. Eu quero trazer para vocês hoje esses dois termos que eu acho que são fundamentais para o que a gente precisa falar, né? Enfim, são fundamentais para essas dicas super importantes que a gente vai dar hoje. Essas palavras são log e armazenamento. Log não no sentido matemático, tá, gente? De logaritmo, né? Mas log é a palavra em inglês, log, né? Que ela significa? O log, se vocês olharem no dicionário, vocês vão ver duas definições. A primeira delas, né, tronco, pedaço de madeira, né? Em inglês, isso é um tronco, um pedaço de madeira. This is a log. Né? Isso é um log, né? Digamos. A gente pode se referir a esse substantivo, né? Tronco, pedaço de madeira. Né? Mas log, no sentido que a gente vai trabalhar, é mais a ideia de verbo, né? O ato de dar entrada, de registrar alguma coisa, né? Olha essa imagem aqui. Quem antes de entrar no e-mail, de entrar no Face, no Insta, em alguma rede social, não se deparou com essa tela, com essa solicitação que esse site, por exemplo, faz? O login, o login, né? A gente já viu na aula de inglês sobre in e out, in and out, né? Dentro e fora. Quando a gente está falando em login, vai ficar meio feio, né, na tradução para o português, né? Mas é uma ideia de entrar para dentro, né? Entrar dentro, dar entrada, registrar entrada, né? Se bater esse ponto, né? Quando a gente fala da mesma forma, né, em logout, a gente está falando de sair para fora, desculpa, né, o português maldito, né? Maldizido. Mas logout seria esse sair, dar essa saída, né? Sair para fora. Então essa é a ideia de log, né? De entrada, né? O que é interessante aqui, quando a gente está falando de audiovisual? O log seria esse momento, né, na nossa prática, de armazenamento de forma ordenada, né, das mídias produzidas, os vídeos, as fotos, até texto, né, até documento. Eu acho que a ideia que eu queria passar para vocês hoje, né, começar a apresentar para vocês hoje, é de como não só proteger, né, resguardar no armazenamento, nem armazenar em mais de um lugar coisas importantes, mídias, arquivos,
mas também como armazenar, como fazer isso de forma ordenada, de forma sistematizada, porque é importante quando a gente for avançar um pouco mais, né, principalmente falando de edição, é importante a gente, durante esses processos, respeitar, manter uma organização dos arquivos que a gente vai trabalhar. Porque edição é uma coisa complexa, né? É mais complicado. Tem gente que acha até mais chato, né? Então, demanda tempo, né? Então, para evitar perder tempo, então para que a gente consiga achar as coisas de forma rápida, que a gente não se confunda, enfim, minimizar essa complexidade, é preciso que a gente faça um bom log e armazenamento. Vamos lá. Como eu disse, a gente não está falando desse substantivo logger, né? A gente está falando mais desse conceito de entrada. E aqui que eu quero chegar. A gente está falando de cinema, de audiovisual, enfim, aquela coisa industrial, empresarial, em maior escala. A gente vai ter destacamento de profissionais para cada departamento, seja da produção ou da pós-produção, da finalização, da edição, né? Como é que seria isso? A gente vai ter um profissional chamado logger, essa pessoa que faz o log. Esse logger é um indivíduo que vai fazer a ponte entre o pessoal da fotografia, digamos assim, o departamento de vídeo, de cinegrafia, né, os operadores de câmera, os assistentes, iluminadores e afim, né? O logger vai ser esse cara, essa primeira pessoa que senta diante do computador para fazer a ponte entre esses profissionais da imagem, da captura de imagem e captura de som também, né? Esse profissional vai fazer a ponte entre essas pessoas, entre esses departamentos e o pessoal da pós-produção, os editores, os finalizadores, né, coloristas, etc. Como é que é isso? Essa pessoa vai se sentar diante de um computador e vai receber esses cartões de memória, né, pendrives, HDs, não sei quando a gente está falando de materiais de arquivo, né, materiais antigos, digitalizações de fitas, né, mas ele vai receber basicamente mídias, né, arquivos de imagem, de som, vídeos, fotos. E o trabalho dele é pegar esses arquivos e colocar dentro do computador. Parece a coisa mais simples do mundo, mas existem lógicas, né, por trás disso. Ele vai receber esse material, vai descarregá-lo no computador, ou seja, olha aquele termo que a gente já trabalhou, né, várias vezes na aula de inglês, né? Ele vai importar essas mídias para o computador. Não somente vai dar entrada, né, nesse material na máquina, mas essa pessoa vai fazer o backup desse material, ou seja, vai espelhar, vai fazer várias cópias desse material, né? Vai colocar em mais de um HD, às vezes vai salvar na internet, vai salvar em mais de uma máquina, mais de um computador, eu quero dizer, né? Então vai fazer esse backup, essa redundância, esse espelhamento, essas duplicatas desse material recebido, para garantir que esse material não se perca caso aconteça alguma forma de imprevisto. Um computador dê problema, algum HD danifique, sei lá, né? Então ele vai espalhar esse material de forma a garantir o armazenamento dessas mídias, desse material, né? Outra coisa, essa entrada, essa importação desses arquivos vai ser feita de uma forma organizada. Por quê? Porque esse profissional ele está preparando, ele está organizando o trabalho dos editores, né? O editor
editor ele vai chegar e já começar a fazer cortes, mudar a ordem dos vídeos, já vai começar a colorir uma foto ou redimensionar, não sei, né? Mas ele já vai chegar para um ambiente de trabalho todo organizado. Como é que seria isso? Organizado em pastas. Foram tantas câmeras, então vamos ter uma pasta para cada câmera. Foram tantos cartões utilizados em cada câmera, então uma pasta para cada cartão dentro da pasta de cada câmera, por exemplo. Vai organizar por dia, vai datar essas pastas para que o editor ele seja o mais rápido possível, né, ao encontrar esse material, né, para que ele consiga entender esse material, para que ele vai editar, mesmo sem ter estado presente no momento da gravação. Essa é uma das importâncias desse logger, né? Ele não só vai garantir essa importação desse material, a transferência desses arquivos do cartão de memória da câmera ou do celular para o computador, mas ele vai organizar esse conteúdo e ele vai duplicar também para minimizar os riscos e garantir, né, o armazenamento desse material. Então acaba sendo besteira, mas parecendo ser besteira, né? Mas é um momento muito importante, né, para o bom andamento, para o funcionamento de um projeto. Aqui é o seguinte, né? Vamos ter um contato aqui com essa coisa que não parece fazer muito sentido, né? Mas essa é uma espécie de sistematização da organização do material. Isso eu vou mostrar agora nessa aula de uma forma teórica, mas nas próximas aulas, né, e em diante, a gente vai estar sempre vendo essa organização, né? E é inclusive uma organização que a gente cria não só nas pastas do nosso computador para organizar os arquivos que a gente recebe, mas é uma organização que se mantém, inclusive, dentro do projeto de edição, quando a gente está trabalhando, né? Então acaba sendo uma forma de organizar material e achá-lo de uma maneira muito fácil, né? Mesmo, como eu falei, você não conhecendo, não tendo estado lá no momento da feitura, da gravação, da produção desses vídeos e fotos. Vamos lá. Quando a gente quer organizar um material, seja ele audiovisual ou não, pode ser até, por exemplo, conteúdo de aulas, né, conteúdo programático de uma disciplina, por exemplo, né, ou tanto a cobertura de, sei lá, jogos indígenas, vários dias, várias etapas, né, de várias provas, uma cobertura feita com várias câmeras. Como é que a gente organiza isso, né, para na hora de sentar e editar, o negócio está bonitinho, pronto só para, né, ser iniciado o trabalho, não ser perdido tempo com organização disso, porque já está feito, essa organização já é feita automaticamente no momento da importação desse material. Como é que seria isso? Se a gente tem um projeto, se a gente tem uma coisa que a gente quer organizar, a gente vai criar uma pasta, essa pasta raiz, digamos que é a primeira pasta, né, a pasta inicial que a gente cria, com o nome do autor e o nome do projeto. Por exemplo, Aldeia Bragança, traço, jogos indígenas. Vou dar um outro exemplo aqui, nada a ver com esse. Professor Márcio, traço, aulas de linguagem, né? Aulas de inglês, aulas de português, né? Por exemplo, professor Edmilson, traço, aulas de estudos amazônicos. Dá um exemplo, né? À medida que a pessoa for colocando mais conteúdos diferentes, ela vai criando novas pastas. Por exemplo, professor Edmilson, traço, língua materna, sabe? E aí cada conteúdo a pessoa vai ter uma pasta específica para isso. Ok, isso já faz algum sentido, né? À medida que você tiver várias pastas, você já vai ver no nome essa organização, né? Vai ter várias pastas ali, professor Márcio, depois vai ter várias pastas, professor Edmilson, né? Só de bater o olho você já vai saber se localizar. Mas o que tem dentro de cada pasta? Aí a gente vai saltando linhas aqui nesse organograma aqui. Dessa pasta raiz, a gente vai colocar algumas pastas. Uma pasta chamada projeto, que é onde a gente vai depositar os arquivos feitos pelos softwares.
ou seja, os projetos gerados por um aplicativo. Por exemplo, um documento de texto do Word, ou um projeto de um editor de vídeo, projeto de um editor de fotos, né? Assim por diante, né? O arquivo gerado, né? Contendo o mapa, contendo os trabalhos, né? As alterações feitas com as mídias que a gente produziu. É esse projeto, né? Esse é o que é gerado por um software, por um aplicativo, né? Gera-se esse arquivo de trabalho. Então aqui a gente salva esses vários projetos. Às vezes a gente pode ter mais de um arquivo, né, para uma mesma ação, para um mesmo projeto, né? Por exemplo, a gente pode ter fazer um projeto no nosso software de edição de vídeo só contendo as imagens da competição de nado dos jogos indígenas. Depois a gente pode fazer outro projeto só contendo imagens, né, da competição de arco e flecha. Então a gente pode criar essas organizações. Então é importante a gente ter uma pasta só para a gente, né, acessar diretamente esses projetos, esses trabalhos. Depois a gente vai criar uma das pastas mais importantes, que é a pasta de mídias, né? Dentro dela a gente vai colocar todos os insumos produzidos. Por exemplo, as fotos que foram batidas, os vídeos que foram gravados, sejam imagens das pessoas na prova de corrida, ou entrevistas feitas com participantes, organizadores. Só para dar um exemplo aqui. E como é que a gente organiza essa pasta de mídias? Dentro dessa pasta de mídias, né, sendo um projeto que é feito vários dias, né, a gente vai colocar uma pasta por dia. Né? E mesmo que seja um dia só, é importante a gente ter a data, né, desses arquivos, criar uma pasta, né, informando a data. Né, e às vezes o que foi feito. Né? Data tal, traço dia 1. Ou a data tal, traço provas de arco e flecha. Né? Aí tem a pasta seguinte, data tal, prova, né, bateria de competição de cabo de guerra. Né? E assim por diante. Né? Mas como é que a gente vai salvar essa data? Essa data, para efeito de organização numérica, né, e cronológica do computador, a gente digita essa data invertida, ou seja, ano, mês, dia. Aí a pasta seguinte, a diária seguinte, vai ser ano, mês, dia seguinte. E assim por diante. Né? Dessa maneira a gente vai garantir que essas pastas vão estar sempre organizadas por ordem cronológica. Elas vão estar alfabeticamente organizadas por ordem cronológica. Virou o ano, né? Por exemplo, a gente cria uma pasta lá em 2020, coloca os arquivos feitos em 2020. Vira o ano, a pasta seguinte vai ser 2021. Né? Aí tem outra diária, que já é o mês 2 de 2021, e assim sucessivamente. Né? Se a gente faz da forma contrária, dia, mês e ano, não fica tão organizado, porque às vezes pode ser um dia alto, né? Um dia 20 e tantos de janeiro, que é mês 1. Né? E isso pode ficar antes de um dia em dezembro do ano anterior. Então por isso que a gente vai organizando ano, mês, dia, para ficar certinho nessa cronologia. Né? Matematicamente a gente vai criar essa ordem alfabética e automaticamente cronológica. Né? Dentro dessa pasta de diária, que é muito importante a gente datar, né, o dia em que foi feito o material, até para efeito de consulta futura, né, esse editor que às vezes não estava lá produzindo, ele consegue saber, isso foi feito dia tal, esse dia tal aconteceu isso. Né? Só de bater o olho a pessoa, né, sem precisar abrir os arquivos, né, para estar vendo o que é isso, o que é aquilo. Né? Porque os arquivos eles têm os nomes, né, sequenciais que a câmera vai dando. Né? Então organizar isso em pastas ajuda você a ter a se situar. Né? Dentro dessas diárias, dessas pastas com as datas, a gente vai criar novas pastas. Por exemplo, uma chamada câmera, outra gravador de som, outra celular tal, celular 1, celular 2. Né? Quantos equipamentos a gente utilizar para registrar esse evento, isso que a gente está fazendo, a gente vai criar uma pasta para cada equipamento. E dentro
da pasta de cada equipamento, a gente vai criar uma pasta para os cartões que esse equipamento utilizou. Então, digamos que a gente pega o primeiro cartão da câmera, bate foto, bate foto, bate foto, esse cartão enche, a gente vai descarregar esse cartão, a gente cria uma pasta para esse cartão, né? Copia o material para o computador, aí segue batendo foto com outro cartão, ou apaga esse mesmo cartão e continua batendo foto, fazendo vídeo, né? Da próxima vez que a gente for importar esse material, a gente vai criar cartão 2, criar uma nova pasta para essa segunda descarga, para essa segunda importação de material. E assim a gente mantém essa organização, não só cronológica, mas de fluxo de trabalho desses profissionais, dessas pessoas que trabalham, né? Quando você está olhando isso enquanto um editor, então eles fizeram não sei quantas fotos nesse primeiro momento, depois eles pararam, trocaram de cartão, continuaram gravando, né? Então você ajuda a ter uma noção do que aconteceu mesmo sem ter estado lá, né? E assim por diante, né? A gente vai criando quantas pastas forem necessárias para representar o que aconteceu ali. Depois, dentro dessa pasta raiz, dessa pasta principal, com o nome do autor e o nome do projeto, né, a gente vai criar uma pasta finalizados, para onde vão os arquivos editados finais, as fotos tratadas. Quando a gente terminou de trabalhar, né, a gente não vai apagar esse material que é chamado bruto, né, esse material que a gente importa, né. A gente vai deixar salvo as brutas que a gente pode precisar mexer de novo, precisar fazer uma edição anos depois, ou tempos depois, né? Ou pode precisar fazer uma alteração. Então a gente não descarta esse material inicial. Por isso que a gente vai criar uma outra pasta para a gente separar, né, e armazenar os materiais finalizados, editados. E aqui vai uma dica, né? Às vezes a gente recebe trilhas sonoras, né, músicas que a gente quer colocar no nosso projeto. É interessante botar aqui, né, nessa pasta raiz, né? São coisas que a gente não produziu. A gente recebe às vezes artes gráficas, textos, roteiros, né? É importante salvar, né, em pastas dentro dessa pasta desse projeto, né? E dentro da pasta mídia a gente coloca mais as coisas que a gente fez, né, que a nossa equipe produziu. Acho que faz sentido manter essa organização, né? E o tamanho, né, dessa organização, a quantidade de pastas, vai depender da estrutura, né, desse projeto, né, do que pede, né, a organização desse projeto. Mas a ideia é mais ou menos essa, pessoal, né, ser uma coisa bem específica, né, informar direitinho, né, quantos cartões teve em cada câmera, quantas câmeras foram utilizadas, né, quantos dias foram trabalhados, né, e nomear isso direitinho, tá? Isso é uma sugestão, né, para um log bem feito. Só bater o olho você já vai conseguir navegar. Você, enquanto um editor, ao olhar, né, ao receber um projeto assim, receber os materiais para começar a trabalhar, você já vai, né, não vai perder tempo, já vai chegar analisando, cortando, ordenando, propondo, né, fazendo uma criação ali, né? Você não perde tempo com organização ou tentando entender o que aconteceu ali, né, tentando organizar, né? Então é uma coisa que facilita muito, né? Para terminar a fala de hoje, eu vou retomar algumas coisas que já foram ditas antes, mas eu vou passar algumas dicas que eu considero muito importantes para, enfim, para vocês guardarem, né, arquivos, materiais que são importantes para vocês e para a aldeia de uma maneira geral. A primeira dica, né, que eu estava falando é sempre fazer backup das suas coisas. Backup vem dessa palavra em inglês, né, de reforço, de redundância, de espelhamento. Eu sempre dou esse exemplo, né? Você está vendo aquele filme policial, troca de tiros, aquele confronto armado, né? Aí o policial pega o rádio e tipo, passa uma mensagem assim: eu preciso de backup, eu preciso de reforço, mandem reforços, né? A palavra em inglês que ele usa é backup, né? E a tradução, né, fica como reforço. Mandem reforços, né? Central, mandem reforços, né? Quando essa força de segurança está pedindo essa ajuda, né, ele está pedindo um backup, né? Ele está pedindo
duplicidade, aumento de pessoas, aumento de, né, dessa quantidade. Né? Então essa é a ideia do backup. Né? Coisas importantes, é importante você fazer o backup. Né? Salvar além do lugar original. Né? Espelhar, duplicar. Aqui, essa segunda frase parece ser meio exagerada, né? Mas eu quero que vocês entendam o conceito por trás dessa frase. Se eu tenho todas as informações importantes da minha vida dentro de um HD, né, eu posso dizer que eu não tenho esse HD. Mas se eu tenho todas as informações importantes da minha vida dentro de 2 HDs, eu posso dizer que pelo menos um desses HDs eu tenho. Por quê? Porque na pior das hipóteses, isola, bate na madeira, acontece algum problema, você perde um desses HDs, você pelo menos tem um outro. Então essa é mais ou menos a ideia. Eu não estou falando para sair comprando HD adoidado, não, pelo amor de Deus. A ideia é vocês terem essa postura de salvar em mais de um lugar textos, fotos, vídeos, arquivos importantes para vocês, para a aldeia, para a escola, né? Porque aí garante, minimiza, na verdade, né, a chance de risco. Se você salvou suas coisas em 2 computadores e um computador dá problema, você ainda tem essas coisas no outro computador. Você salvou esses arquivos no celular e no computador, se acaba a energia, você não consegue acessar esse computador, mas pelo menos as coisas estão no celular, né? Enquanto durar essa bateria desse celular, você consegue acessar esse material. Se você salva seus arquivos no e-mail e no computador, né? Às vezes a internet cai, você não consegue acessar esse e-mail, mas pelo menos você consegue entrar nesse computador e acessar, né? Vocês estão entendendo isso, né? Como é importante ter esse pensamento estratégico de defesa mesmo do que vocês produzem, das coisas que são importantes para vocês, né? É uma forma de minimizar riscos. Vai por mim, eu já perdi, né, várias coisas, né, e hoje em dia eu sou bem cri-cri, sou bem chato, né, e gosto de fazer essa aula antes de começar a falar de edição, porque tem uma importância por trás disso. Né? Pior do que você perder coisa sua é você perder coisa que não é nem sua. Né? Entrevista com gente que já faleceu, entrevista com gente que viajou, né? Um acontecimento num evento que a coisa não vai se repetir. Né? Então, quando você perde esse tipo de coisa, você fica desesperado. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, não mantenha tudo no mesmo lugar. Né? É bom o backup, é bom o espelhamento. Né? Isso é uma garantia, um resguardo. Né? Não precisa sair desesperado, perdendo todo o tempo da sua vida, colocando em 10 lugares ao mesmo tempo. Né? Mas eu acho que já deu para entender, né? Como é importante você, né, ter pelo menos 1, 2 cópias das coisas para você estar sempre podendo, né, remediar, podendo acessar suas coisas em situações extremas, situações de risco. Terceira frase aqui, já falei disso, né, na aula de componentes internos, né, aula de informática falando ali das partes do computador. Eu já falei disso também na aula de inglês, né, a diferença entre um SSD e um HD. SSD é esse drive em estado sólido, né? Ele é um equipamento blindado, muito mais resistente a choque, a queda, né? E o HD é um disco rígido, né? Ele tem várias pecinhas, componentes internos super frágeis, né? Que a depender do impacto, de algum problema, você pode danificar e perder o conteúdo desse equipamento, né? Então é aquela coisa que a gente tem falado, né? Uma tecnologia que uma está chegando para substituir a outra, né? Principalmente agora com o barateamento do SSD, popularização e barateamento, né? Então, eu estava comentando na aula mais cedo com a professora Nádia que os computadores que a gente encomendou e que deram problema, né? A gente está na maior briga agora, parece que eles vão mandar novos agora. Eles têm tanto HD quanto SSD. Qual que é a lógica, né, de serem colocadas no mercado computadores, máquinas assim?
eles colocam um HD para rodar o sistema, rodar a estrutura, o motor do computador, né? Fazer o computador funcionar. Se esse HD está com problema, não tem problema. Pega-se outro HD e reinstala o sistema, né? Mas ele geralmente vem com SSD também, esses novos computadores, para que as informações, os dados pessoais do usuário, as coisas importantes sejam salvas nesse HD. Isso minimiza, reduz a possibilidade desses dados serem perdidos, né? É basicamente essa lógica hoje em dia do pessoal que monta computadores, né? Quarta sentença que a gente tem aí: encher até 75%, ou seja, 3/4 de um HD. Por que eu estou falando isso? Quando você está trabalhando com um HD ligado no seu computador, né, você está trabalhando dentro dele, fazendo alterações, colocando mais fotos, editando os textos, editando as fotos e os vídeos, né, esse HD está em constante trabalho, sendo escrevido, sendo escrito e sobrescrito, né, ele está sendo alterado. Então, quando você está trabalhando com ele muito cheio, a chance de você perder alguma coisa é muito grande. Ela ser sobrescrita, ser apagada para fazer caber outra, né, existe, né? Eu gosto de trabalhar com a metáfora de tipo assim: você vai estacionar uma carreta dentro de uma garagem, mas você tem que certificar que essa carreta cabe dentro dessa garagem, que você consiga fechar essa porta, senão você vai danificar um pedaço da frente, da traseira desse veículo. Então a ideia é sempre estacionar um carro dentro de uma garagem, né, onde ele tem espaço lá dentro, ou para você colocar uma moto, uma bicicleta, ou para esse carro manobrar lá dentro. É mais ou menos essa ideia. Você não enche uma coisa até a tampa, a possibilidade de você perder alguma coisa, ou até mesmo tudo, existe, é grande, né? Então você está vendo que um cartão de memória do seu celular, HD de um computador, estão enchendo, estão ficando mais cheios do que 3/4, apaga alguma coisa, salva as coisas importantes também em outro lugar, né? Vai abrindo espaço, vai garantindo, né, cópias dessas coisas para que nada se perca, né? Então isso é uma sugestão interessante, né? Que a última e a penúltima coisa que eu queria falar para vocês é a seguinte: principalmente tratando de fotografia, vídeo com a câmera, né? Quando a gente tira batemos as fotos, fizemos nossos vídeos, a gente tira da nossa câmera esse cartão, o recomendado ao colocar esse cartão na máquina é vocês, né, a gente, né, todo mundo, descarregar tudo que tem dentro desse cartão para dentro da pasta que a gente criar, né, cartão tal, cartão número 1, por exemplo. A gente seleciona tudo que tem dentro dessa pasta e coloca dentro dessa memória e coloca dentro dessa pasta, né? Por quê? Às vezes a gente está trabalhando com várias câmeras de vários fabricantes diferentes e cada câmera, cada fabricante vai te entregar uma organização desses arquivos diferente nesse cartão. Às vezes uma câmera coloca vídeo e foto tudo junto na mesma pasta, então você está vendo tudo ali, já fica mais fácil de copiar. Mas tem arquivo que não, que foto, vídeo ficam em lugares diferentes, né? Então às vezes você não enxerga, não consegue achar as coisas quando a gente está descarregando, quando você está, né, importando esse material. Então o recomendado é sempre você selecionar tudo e colocar na pasta que você criou para aquele cartão, né? Isso vai fazer com que informações de tempo, né, em que as coisas foram produzidas, essa foto foi batida não sei que horas da manhã, que ela já foi de tarde, aquele vídeo foi gravado à noite, né, essas informações também sejam preservadas, né? Tem alguns arquivos que a gente não consegue abrir ali dentro, né, que cumprem esse papel. Então é muito importante, né, como diz aí, descarregar a estrutura do cartão, copiar a integralidade, né, do conteúdo dele e mover, né, e fazer esse backup para dentro de uma pasta que vocês vão criar. E aqui é uma última dica, que eu já falei isso na aula passada sobre câmera, sobre a nossa câmera, que é formatar, ou seja, apagar, né? Você bateu várias fotos, fez vários vídeos, o cartão encheu, né?
Aí você descarregou isso no computador. Evitem apagar o conteúdo desse cartão no computador. Coloquem esse cartão mesmo cheio de volta na câmera e peça para a câmera formatar esse cartão, apagar esses arquivos. Porque a câmera em si, ela vai, ao fazer esse apagamento, criar uma estrutura ideal dentro do cartão para que ela funcione. Se você apaga esse cartão dentro do computador, às vezes você pode apagar algumas coisas importantes que a câmera precisa. Mas é como se você fosse estivesse danificando, né, esse cartão. Então, né, não que você está danificando, né, mas é como se você estivesse prejudicando o funcionamento da próxima vez que essa câmera for, né, utilizar esse cartão. Então, o ideal é, claro, certifique-se de que você descarregou esse material. Duplique esse material, ou seja, faz um backup, coloca esse material também em outro lugar. Aí sim você apaga esse cartão. Mas apaga esse cartão de dentro da câmera. Isso é importante, tá? É outra coisa que vai evitar que mal funcionamentos aconteçam. É isso, pessoal. Essa aula é um pouco mais rápida, né? Eu confesso que a ideia é ser bem rigoroso nesse momento, né, de você importar, receber esse material e organizar, não só para facilitar a edição, que é um trabalho que leva tempo, né, mas também para vocês terem garantia, uma segurança maior no armazenamento dos dados, de coisas importantes para vocês. Lembrando que isso serve não só para mídias, vídeos e fotos, mas também para coisas pessoais, né, de vocês, documentos, textos e afins. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê semana que vem. O ano está acabando, mas fica aqui o nosso compromisso de, né, manter essa continuidade de encontros, né, ao longo do próximo ano. Em fevereiro esperamos estar com vocês. É isso, pessoal. Sauê. E estou torcendo aqui para vocês, né, terem uma excelente participação nos Jogos Indígenas esse fim de semana. Um abração, até semana que vem. Tchau, tchau.